Você sabia que o Minecraft tem uma história? História? Que mano é história? O jogo não tem nem personagem. Como que vai ter história, doido? A prova disso é que quando você cria um mundo, de primeira parece que você tá sozinho. Mas ao longo do jogo você encontra diversas estruturas prontas, civilizações e até mesmo cidades abandonadas. E como que aquilo tudo surgiu, cara? Ué, foram os funcionários da Mojang que montaram aquilo, não foi? Claro, mas nem sempre foi assim. Capítulo 1, o começo. Há 10 mil anos atrás, a gente via surgir os primeiros relatos de vida humana. São os villagers? Na verdade, eles eram bem menos evoluídos. Ao invés de ter plantações e morar num lugar só, eles eram nômades. Vagavam pelo mundo inteiro buscando sobreviver. De manhã, eles caçavam os pobres animais que viviam pela floresta e de noite... Ah, eles tinham que correr dos mobs, né? Na verdade, não. A noite nessa época era bem diferente. Não spawnavam mobs, assim como no mundo pacífico. O problema era outro. Eles tinham que tomar cuidado com os próprios amigos deles, pois como havia pouca comida e recursos, o roubo entre as civilizações era intenso. Nossa, que bizarro! Sim, e com isso foi formado dois grupos diferentes. Os coletivistas, que achavam que toda a comida conseguida tinha que ser dividida por todo mundo, e os bárbaros, que o que cada um pegasse era seu. Com o passar do tempo, esses grupos cada vez mais evoluíram, construindo pequenas casas de terra. Caraca, e é igualzinho a que eu faço no começo do jogo! Pois é, pamonha. Mas de todo jeito, com o tempo, eles acabaram descobrindo o fogo. Entraram na Era da Pedra e foram cada vez mais dominando a natureza. E com as diferenças, dois reinos foram criados. O dos bárbaros, comandado pelo Rogério. Aqui que é bom mesmo, o coletivista tá com nada. E o Márcio, que comandava os coletivistas. Rogério peida na farofa, ele nunca vai vencer na gente. Eles sempre viviam em grandes guerras, principalmente depois da descoberta do crafting. Verdade! Já tinha crafting table nessa época? É uma história complicada. Uma das cientistas do reino, chamada Mãe do Problems... É sério isso? Na moral? Que sua mãe tava nessa época? Escuta a história, rapaz, hein? Minha mãe era dos coletivistas, uma cientista renomada. Ela foi a primeira a aprender que abrindo o inventário e colocando madeira no quadrado, você podia refinar a madeira. Mas todo mundo sabe disso, não é descoberta pra ninguém. Ela também foi a primeira a descobrir vários crafting básicos, como tochas e corantes, que eram usadas como moeda de troca naquela época. Até que um dia ela falou o seguinte: Caraca! O que deve acontecer se eu colocar 4 madeiras no menu do inventário? Meu Deus do céu, que item esquisito é esse? Então foi a sua mãe que descobriu a primeira crafting table? Pelos relatos, sim. E essa notícia cresceu rápido pela cidade. Que bruxaria é essa que a senhora construiu? Vou contar pro Márcio. Isso, de tanta fofoca, o Márcio ficou sabendo e foi conversar com a minha mãe. Que história é essa dessa tal de crafting? Que troço é esse? Essa bancada aqui, ó! O que é que ela faz? Pelo que eu tô vendo, ela é parecida com o do inventário, só que bem maior. E aí, o que aconteceu? Bom, com essa super descoberta, os coletivistas começaram a dominar tudo. Não passou muito tempo e eles descobriram receitas importantes, como as ferramentas, fornalhas, comidas novas e muito mais. E pro domínio da civilização ser total, o Márcio ordenou que seus cidadãos trabalhassem em minas, com um sistema bem feito de trilhos e carrinhos, que conectava a cidade até lá, para deixar ainda mais efetivo. Ah, tipo as minas que a gente encontra hoje no jogo. Sim, mas eles tomaram cuidado. Tudo tinha que ser feito de modo que o Rogério, líder dos bárbaros, não desconfiasse de nada. Mas eventualmente ele descobriu. Meio estranho, por que será que o Márcio conseguiu tantos recursos? A cidade dele tá bem maior que a minha. Alguma coisa tá acontecendo. Vendo essa coisa estranha, não teve opção, cara. Rogério contratou o Perigo, um investigador nato, para descobrir o que estava acontecendo. E em poucos dias, infiltrado na civilização coletivista, o Perigo descobriu tudo. Rogério, eu sei o que tá acontecendo. Eu vi com meus próprios olhos. O que houve? Esse tem aqui uma crafting table. Com ela, eles conseguem fazer ferramentas muito evoluídas que nós não temos. Eles nem contaram pra gente. Isso é um absurdo! Não ter contado pros bárbaros só gerou ainda mais revolta entre eles. Mas os coletivistas eram muito mais fortes. Os bárbaros conseguiram brigar? Então, não muito bem. Os coletivistas tinham espadas e armaduras de ferro, então eles conseguiram um domínio muito forte entre a sociedade bárbara. Rogério, sabendo do segredo, conseguiu alguns equipamentos para sua equipe, mas não foi o suficiente. Essa guerra acabou durando anos, e com o passar do tempo, cada vez os números dos bárbaros diminuíam. O Império do Márcio era imparável.
imparável. Rogério, você nunca será páreo pra mim. Guardas, ataquem ele. Só havia sobrado Rogério e alguns cidadãos à sua volta. Peraí, mas você tava naquela época? Sua mãe não era dos coletivistas? Na verdade não sou eu não, é um ancestral meu. Dito isso, Rogério, desesperado, começou a fugir, junto com o restante dos bárbaros. Ele correu para as minas, que o Márcio e os coletivistas tinham criado naquela época. Pois é, mas não tem como sobreviver lá embaixo, né? Bom, eles deram um jeito. Usando ferramentas e comidas guardadas nos baús de mina pelos coletivistas, eles tinham o suficiente para sobreviver por um tempo. E usando as ferramentas que estavam no lugar, eles começaram a construir um lugar para chamar de lar. Peraí, não vai me dizer que foi assim que surgiram as cidades antigas, né? Que tem o Arden e tal. Ouve a história que você vai entender, rapaz. Capítulo 2, Warden. Depois de muitos meses, eles conseguiram construir uma cidade inteira só para eles sobreviverem lá embaixo. Mas muitos não aceitavam isso. A gente vai ficar morando aqui embaixo? Como assim? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer? Você quer ir lá pra cima pra ser atacado pelo Márcio, é? É melhor morrer como heróis do que morrer nesse lugar escuro, sem fazer nada. Se você tá pensando assim, então vai embora. Ninguém vai te segurar aqui não, meu filho. Mas eu sou responsável por proteger todos os bárbaros, tá ok? Quem tá comigo? Ele é bom mesmo, faz pra isso aí. Eu gostei. Então vamos começar a construir. E quando o Rogério olha pra baixo, ele nota um bloco misterioso. E ele meio que ficou hipnotizado olhando pra aquele bloco misterioso. Construiu o quê, meu filho? Construiu o quê? Desculpa. Vamos começar a trabalhar, gente. A gente tem muito trabalho pela frente. Enquanto o tempo passava, o Rogério ficava cada vez mais obcecado por aquele bloco misterioso, que eles deram o nome de Skulk. E parecia que o Skulk estava falando alguma coisa pra ele. Ué, mas como um bloco falou com ele? Pois é, pra você ver, né? E ele falou assim: só você pode salvar eles, e eu posso te mostrar como. Ele começou a ficar louco. Teve lembranças da guerra contra o reino do Márcio. Não, nós perdemos aquela batalha. Mas você não quer ganhar naquela guerra? É tudo que eu mais quero. Rogério ficou tão maluco que ele começou a comer o bloco. E quando ele terminou de comer, isso aconteceu. É isso, que bicho estranho esse aqui? Meu Deus do céu, corre! E o Rogério, que agora é o Warden, começa a atacar seu próprio povo com uma onda sônica que saía de seu coração. Corre! Tem uns monstros nos atacando. E esse foi o fim do Império Bárbaro, com seu próprio líder atacando a todos. Caramba, velho, que tristeza! Salve o vídeo e baixe o Quai para assistir a mais vídeos deste criador. Quando me perguntam se eu era mais bonito antes ou agora. Naquela época eu era mediano, né? Agora eu tô gostoso. Quai, seu app de vídeos curtos.